Josué capítulo 14. Versículo 6. Lá no Antigo Testamento, o 6º livro da Bíblia. Lá no comecinho da Bíblia, Josué, em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, depois vem Josué. É o 6º livro da Bíblia. Se não acharem, quem está do lado aí, não tem problema. Capítulo 14, versículo 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E eis agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Aleluia! Os irmãos podem assentar? Eu estava meditando esses dias nessa passagem e na história de Calebe, de um modo geral. Por quê? Nós, irmãos, a irmã estava dando testemunho aqui, eu lembrando dessa passagem, né? Ela falando aqui sobre as lutas que ela teve no decorrer desse ano, mas que em todo o tempo Deus a sustentou. A vida do cristão é assim. Nós temos uma jornada a percorrer. O caminho não vai ser só flores. Tem espinhos também. Jesus. Tem deserto. Pensa comigo, irmãos. Para um pouquinho e vamos viajar comigo lá para o deserto. Eles estavam ali no deserto. Moisés envia os espias, 12 espias, a pedido do povo, conforme diz em Deuteronômio, no capítulo 1, né? Lá em Números estava mostrando, Deus mandou os espias, mas Deus mandou os espias porque o povo tinha pedido. Moisés orou ao Senhor, e aí o Senhor aceita, e Moisés envia os espias, separa os homens lá. Deus fala: pega um príncipe de cada povo e envia. Os espias vão, entre eles Josué e Calebe. Os outros 10 infamaram a terra. Disseram que a terra era muito boa, muito fértil, mas que tinha gigante, tinha carro ferrado, tinha isso, tinha aquilo outro. Josué e Calebe creram que o Deus que os enviara a espiar a terra, que havia prometido a terra, que havia feito maravilhas no Egito, que tinha aberto o mar para eles passar, que tinha provido eles de água, que tinha colocado uma coluna de nuvem de dia e de fogo de noite para guiá-los, era poderoso o suficiente para derrotar os inimigos diante deles. Os outros não creram assim. Aquela geração peregrinou no deserto 40 anos. Pensa comigo. Calebe e Josué, eles também tiveram que andar no deserto 40 anos com a família deles, por causa do pecado e da incredulidade dos outros. Muitas vezes nós ficamos indignados porque nós sofremos por causa de uma outra pessoa. Não é assim? Quando você está passando uma luta na tua família, no teu bairro, na tua casa, no teu país, por causa dos outros, você fica indignado. Eu não tenho nada a ver com isso. E aí a pessoa entra no espírito de murmuração. Eu criei, Deus tinha que me abençoar, eu tinha que
morrer, mas ele teria que passar no deserto os 40 anos, sofrendo aquilo que eles sofreram no deserto. É sol causticante de dia, é frio demais à noite, a comida era o maná durante 40 anos, guerras, tudo que enfrentaram no deserto, a peste, lembra, serpentes, tudo Caleb e Josué tiveram que enfrentar junto com os demais. Mas quando eles chegam diante da terra prometida, Moisés, Arão, Miriam já tinham morrido. Miriam era uma profetisa, Arão era o sumo sacerdote escolhido por Deus. O pastor Cantor aqui citou na hora da oração, profeta ali que ia falar ali através de Moisés. Moisés, o líder, todos eles tinham morrido, e Caleb estava ali. E sabe o que é lindo? Que eu amo essa passagem, é quando ele diz: tal era a minha força naquela época. Amém. Ele tinha 45 anos, tal é a minha força hoje com 85, para sair, para entrar, para guerrear e para vencer. Glória a Deus, aleluias. O que isso mostra para a gente? Eu posso passar por lutas e por desventuras. Às vezes é um tempo longo e às vezes a culpa não é minha por aquilo que eu estou passando. Mas se eu prevalecer, se eu confiar, se eu me mantiver firme na presença do Senhor, a bênção é minha. Não foi fácil. A gente fala muito de Moisés, que teve que esperar pelo filho 25 anos. Caleb teve que Josué. Desculpa. Moisés. Abraão, gente, Abraão. Obrigado aí. Abraão. Às vezes quando eu troco usando, só para ver se vocês estão atentos. Então, da mesma forma que eles tiveram de esperar muitos anos, agora pensa, Caleb e Josué foram 40 anos. E não é 40 anos de qualquer forma, porque eles já eram adultos. E eles ainda teriam que guerrear, lutar contra gigantes, lutar contra um povo mais forte, mais bem preparado, contra cidades fortificadas. Imagina, você lutar aos 40 anos é uma coisa, você lutar com 85 anos, pegar uma espada e guerrear contra gigantes é bem diferente. Mas ele diz: tal era a minha força naquela época, tal é a minha força hoje. Por quê? Fisicamente ele era igual? Não, não era igual. O teu corpo, né? É claro que ele não era como um homem de 85 anos hoje. Naquela época as pessoas tinham uma longevidade um pouco maior ainda. A Bíblia diz que Moisés, ele morre com 120 anos. Mas a Bíblia diz que ele era forte e que os olhos dele não se escureceram. Eu, para ler hoje, preciso de um óculos aqui, ó. Põe 2,5 aqui de grau para ver se eu consigo ler direito aqui. Vou ter que fazer um monte de careta. Mas a Bíblia diz que Moisés, com 120 anos, ele conseguia ler. Minha mãe está com 80, ela lê sem óculos. Eu ainda não. Eu já, dentro dos 40, preciso de ajuda aqui. Então, veja bem. O que diferencia Caleb e Josué? A fé deles em Deus. Acreditar que a vitória não estava neles. A vitória quem daria era o Senhor. É isso que muitas vezes nos falta, esse tipo de entendimento. Eu quero crer que a minha sabedoria, que a minha força, que a minha capacidade, que a minha forma de falar, essas coisas é que vão me dar vitória. E não é verdade. Não é verdade. Josué, quando Caleb e Josué acreditaram que eles poderiam entrar na terra prometida, a despeito dos gigantes, das cidades fortificadas, dos carros de ferro, eles estavam crendo em quem? Na força deles? Na jovialidade deles? Não! Eles estavam crendo no poder de Deus e nas promessas que Deus havia feito. Quando você tiver de crer, creia nas promessas que Deus fez. Amém? Se eu fosse olhar para a minha capacidade, eu nunca subia no púlpito. Eu jamais pegaria no microfone para falar. Se eu estou aqui hoje, porque além do Senhor ter falado comigo várias vezes, em profecia, em cânticos,
usando pastores de lugares diferentes. Eu creio, porque eu estou vendo que é Deus que vai me usar. Não sou eu. Na minha força, na minha sabedoria, na minha linguagem. Não. O que Deus mandou fazer, eu fiz. Fiz o seminário, me preparei, li livros. Mas o que me faz vir aqui e pegar o microfone é acreditar no poder de Deus. É acreditar que Deus me chamou, que Ele vai me capacitar a realizar essa tarefa. Amém? É bênção, porque meu esposo que está do meu lado, que me dá maior força, me dá maior apoio, né, está na obra junto comigo, é bênção. Às vezes a mulher não tem isso, não tem esse apoio. Eu tenho, graças a Deus todos os dias por isso, né? Mas o principal é a promessa de Deus na minha vida. É isso que me faz ter vitória. Então, eu quero falar um pouquinho também sobre Jesus Cristo, né? Porque Caleb foi um referencial e outros homens e mulheres de Deus foram um referencial. Deus, Ele tem para nós exemplos. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse são exemplos de homens e mulheres de Deus, que Deus levantou para fazer a obra dele. A capacidade vem dele. É tua? É tua? É tua? É tua? Não. A capacidade é de Deus. É Deus que nos dá a capacidade, é Deus que nos fornece sabedoria e entendimento. É Deus que nos dá autoridade espiritual para fazer aquilo que se fizer necessário. Essa semana, umas semanas atrás, eu fui convidado para ministrar na Radash, campanha Portas Abertas. Na hora que a pastora Helena falou comigo, olha, o pastor Everaldo pediu para te convidar para você ministrar aqui na campanha Portas Abertas. Na hora que eu recebi a mensagem, Deus me deu o versículo. Na hora, foi assim, tá. Entrou a palavra aqui, já saiu aqui. Entrou aqui, porque eu visualizei, foi uma mensagem, veio por mensagem. Aí na hora, me veio a palavra. Aí eu anotei a palavra na hora, depois, uns dias depois, eu parei para ler o texto, e aí me veio a palavra todinha. Para ministrar lá os versículos todinho. É Deus. É Deus, eu não sei ficar buscando, estudando, lendo o texto. Às vezes eu começo a pesquisar o assunto, mas eu nem precisei dessa vez. Às vezes não, às vezes vem a palavra inteira. Por quê? Porque era Deus que queria falar com aquele povo. Deus tinha uma palavra para aquele povo e a palavra veio. Como eu recebi o convite, a palavra veio para quem? Para mim. Não ia para ela, não ia para outro pastor, ia para mim. Porque era eu que estava encarregada de levar a palavra. Então Deus tem essas coisas conosco, Ele fala conosco, Ele fala nos nossos corações. Nós precisamos somente discernir, não ser rebeldes. Aquilo que o Senhor manda você fazer, Ele vai te capacitar para fazer. Hoje eu tenho falado muito isso aqui, pretendo continuar falando, que nós estamos aqui a serviço do Rei. E nós precisamos ter esse discernimento. Tem muita gente pirando, nós pessoas usam pirando na batatinha, cabecinha, né? Não está funcionando mais, cheio de confusão, cheio de dados, cheio de seta. Por quê? Não se atém à palavra de Deus. Entra na igreja querendo sucesso. Sucesso no casamento, sucesso financeiro, sucesso profissional, sucesso social, cultural, ministerial, não é isso? Aí se isso não vem a frustração. Quando vem os problemas, é igual criança que não foi bem desenvolvida, não foi bem estruturada, não foi bem alicerçada. Quando vem os problemas e eles vêm, a pessoa, ela desmaia, ela perde as forças. E aí o adversário vem com dardos, com setas, e muitas vezes a pessoa não consegue rebater aquilo ali, não consegue lutar por aquilo. Estávamos ontem ali no congresso, no encontro de mulheres, chá de mulheres, e uma irmã estava dando testemunho, novinha, uma moça bonita, né? Tem lá o seu negócio, está bem na igreja, bem casada, com 2 filhos,
E aí ela estava falando que ela passou por uma luta muito grande, de repente, do nada. Ela não sentia vontade de levantar, só chorava. Passou 2 dias assim, aí a pastora foi lá, deu uma palavra para ela, aí ela levantou, no dia seguinte ela falou, peraí, eu tenho uma vida tranquila, eu tenho um marido excelente, eu tenho 2 filhos excelentes, por que eu vou ficar aqui prostrada? Levantou, tomou um banho, saiu e foi viver a vida. Ela conseguiu, através daquela palavra, o diabo já vinha, né, perturbando ela com o dardo, mas na hora que ela recebeu a palavra, ela tomou posse. Estou resumindo o testemunho, tá? Para não ficar longo. Ela tomou posse da palavra, levantou, vambora, lembra? Levantou, vambora. Não vou ficar aqui prostrada, não. Deus tem me abençoado, eu vou viver a vida que Deus deu para mim. Então nós precisamos ter isso na nossa vida, né? Essa consciência, essa tranquilidade que o poder de Deus nos concede. A palavra de Deus, as promessas de Deus não são de uma vida próspera em todos os sentidos. E mesmo aqueles que têm, então, irmãos, o que nós precisamos entender é isso. A vida do cristão, ela é uma vida aonde você entra na casa do Senhor, você entra na igreja para buscar as bênçãos de Deus. A salvação da tua alma, a mudança do teu caráter, a transformação de um homem natural para um homem espiritual. E é claro que no decorrer da tua jornada, Deus vai abençoando a tua vida. Deus vai te capacitando, Deus vai te dando entendimento para que você possa buscar as bênçãos do Senhor, para que você possa viver na presença dEle. E até mesmo devido à mudança que acontece na tua vida, o teu derredor vai sendo abençoado também. Você vai alcançando bênçãos do teu trabalho, que você vai entendendo melhor a vontade do Senhor, a transformação que acontece em você faz com que você faça as coisas com mais perfeição, com mais entendimento, que você se ocupe de todas as suas tarefas com temor de Deus, com mais dedicação. Então isso já gera uma mudança nos relacionamentos, já gera uma mudança no teu comportamento. Então isso é importante você entender. Estar na casa do Senhor não significa prosperidade e vitória ampla. Meu Deus. Tá? Significa mudança, transformação e salvação da nossa alma. Para a gente não ler muito, eu anotei algumas coisas aqui acerca do ministério de Jesus Cristo. Ele teve um ministério de 3 anos, e nesses 3 anos ele mudou a história da humanidade, tá? Ele não tinha pressa, porque ele não buscava a glória dele. Aleluia. Ele sabia que precisava semear a palavra com cuidado para obter uma boa colheita. Nós somos apressados, a gente quer resultado agora. Você começa a fazer alguma coisa, você quer resultado. Não é assim? Tudo que você vai fazer, você já quer ver o resultado. Você começa a trabalhar e se você não ganhar dinheiro logo, quantas pessoas que fazem um empreendimento, um investimento sem nenhum recurso, sem nenhum saldo, e aí já quer o resultado naquele mês e às vezes o resultado não vem porque você recebe, mas tem que comprar, tem que investir, tem que pagar, e aí a pessoa acaba falindo. Nas coisas espirituais também. Nós queremos começar um trabalho, abrir a igreja e lotar. Não, olha o trabalho que eu comecei, Senhor, Não, é o tempo de Deus e a hora de Deus, e Deus sabe o que Ele vai fazer. Se não está dando certo, realmente a gente tem que buscar, procurar onde eu possa aperfeiçoar. Mas eu não tenho que ter pressa, porque a glória é para Deus, não é para você. Então Jesus Cristo tinha esse entendimento. A Bíblia diz também que para todas as coisas tem o tempo e o modo. E Jesus sabia disso muito bem. Então quando ele começa a trabalhar na vida daqueles 12 discípulos, ele sabe que eles não vão frutificar tão rápido. Ele sabe que eles precisam de um tempo para serem tratados, de um tempo para serem moldados.
no seu caráter, na sua natureza, para que eles possam gerar frutos, porque eles iriam dar continuidade ao ministério de Cristo. Olha a responsabilidade. Imagina, você vai dar continuidade a um ministério que já foi começado pelo próprio mestre. Ele iniciou o ministério, e agora aqueles 12 homens, eles têm a obrigação de dar continuidade, ganhar almas, fazer curas, operar milagres, e o mais difícil de todos, saber se conduzir. Jesus Cristo sabia se conduzir em toda e qualquer situação. Lembra da parábola das afrontas, das diversas afrontas que ele sofreu dos fariseus e saduceus? Quantas vezes ele foi questionado e ele sempre sabia o que responder. Em situações que nós ficaríamos parados, meu Deus, o que eu vou responder? A situação do tributo, é lícito dar imposto para César ou não? Você diz que não, porque para a gente só existe o quê? O sim e o não. Se ele diz sim, aí os judeus iam ficar indignados com ele. A gente está aqui sendo usurpado de todos os nossos bens, pagando tributo, e você não vai dizer que é justo? Se ele fala que não é justo, eles acusam lá os romanos. Olha, ele está dizendo que não é, que o povo não deve. Ele está rebelando o povo contra César. Para a gente seria só duas. É o que as pessoas chamam de sinuca de bico, não dá para resolver. Nem sei o que é uma sinuca de bico, mas eu sei que tem esse nome. Não dá para resolver, é uma questão que você fica ali perdido. Mas para Jesus, com a tranquilidade que ele responde a qualquer uma das perguntas, ele pega uma moeda, ele olha, de quem é esse efígie aqui? De que é a inscrição? César. Então não dá para César o que é de César, dá para Deus o que é de Deus. Amém. Ponto, acabou. Há sempre uma outra oportunidade, um outro ângulo pelo qual você possa ver as coisas. Mas você só vai ver se você estiver em Deus. Aí Ele te capacita na hora a dar uma resposta que você nem mesmo tinha pensado nisso ainda. Na hora o Senhor abre o teu entendimento e você responde. Desde que a tua visão não seja de que você tem que saber de algo. Nem sempre eu tenho que saber de alguma coisa para responder. Deus pode te revelar na hora. Deus pode te dar entendimento na hora em que você é questionado, para a glória dele. Você só tem que parar, respirar fundo e falar: Senhor, como eu saio dessa situação? E Deus vai te dar a resposta. Quantas vezes eu já passei por situações que eu falei: meu Deus, o que eu vou responder para essa pessoa? Como é que eu vou responder para essa pessoa? E aí o Senhor vem, entra com providência e me dá esclarecimento, me dá o entendimento. Então a gente tem que ter essa tranquilidade. Eu estou fazendo a obra para Deus e Ele vai me capacitar, Ele vai me dar entendimento de como eu devo responder, de como eu devo resolver a situação. A glória é para Deus. Aleluia. Como eu disse, a glória é para Deus. E a glória vai ser dele, querendo o homem ou não. Se você analisar na história, às vezes você passa, eu falei aqui sobre as pessoas te questionarem, você às vezes não sabe o que vai responder e fica preocupado. Por que eu digo que a glória é dele? Se você for estudar um pouquinho de história, ou mesmo até lendo nas redes sociais, você vai ouvir e ler de vários filósofos, outros nomes também, mas vamos colocar os filósofos aqui, que já tentaram eliminar Deus. Não, vai chegar um momento que o homem não vai mais precisar de Deus, porque a tecnologia vai estar avançada, a medicina vai estar avançada, o homem não vai mais precisar de Deus, porque Deus é apenas é como se fosse alguma coisa a qual o homem se apega. O homem criou uma imagem e se apega a ela para resolver seus problemas. Então, com o avanço da tecnologia, com o avanço da medicina, com o avanço do pensamento filosófico, o homem vai eliminar Deus. Mas sabe o que é legal nisso tudo? A gente vê no decorrer dos séculos que esses homens é que ficaram para trás. São conhecidos de alguns, nem todos sabem o nome desses homens. Eu vou ficar repetindo aqui, eu tenho alguns nomes, eu desisti. Não vamos dar tributo a quem tentou desonrar o nome do nosso Criador. Então eu não vou citar nomes aqui. São personagens da história.
que você tem que estudar nos livros históricos para você entender um pouquinho sobre eles, porque sobre eles pouco se fala. Somente em algumas academias, em pessoas que estudam aquele ramo, aquela área. Agora Jesus, todo mundo conhece. Existe na história da humanidade algo que todos nós citamos. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Hoje é dia 25 de novembro de 2018. 2018. Como 2018 é o quê? Desde que a história do homem começou? Não. 2018 a partir do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu lembro que antigamente, quando era pequeno, ainda tinha alguns documentos que registravam assim: no ano do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo de... Quando era pequeno, 1900 e alguma coisa, né? Sabia que tinha isso? Em documentos antigos? No ano do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos um país católico. Então essa era a referência. Mas ainda que não é católico, se for estudar história, se for estudar o calendário, descobrir o que foi o calendário, é dessa forma. Livros históricos relatam ano AC, antes de Cristo, DC, depois de Cristo. Quando você vai estudar história, você vai ver em vários livros o AC e o DC, antes de Cristo, depois de Cristo. É referência de calendário para qualquer um. Basta procurar na história, 700 anos antes de Cristo, 200 anos depois de Cristo, 300 anos antes de Cristo. Cristo é referência. Ponto, acabou. Ele mudou a história da humanidade. A história da humanidade antes de Cristo, a história da humanidade depois de Cristo. E o que esses pensadores fizeram? Deixaram alguma marca por aí dos seus pensamentos, que muitos deles, não todos, têm pensamentos bons sim, tá? Mas muitos pensamentos são totalmente errados e que são contrários ao ensinamento da palavra de Deus. Então, uma outra coisa linda, né? Os livros deles, nenhum filósofo, de nenhum escritor, por mais renomado que seja, chega aos pés do best-seller, que é a Bíblia Sagrada. Nenhum livro da história da humanidade é tão vendido quanto a Bíblia Sagrada. Nenhum, não existe. Em nenhum idioma, nenhum livro tão vendido quanto a Bíblia. Por quê? Porque é o livro que mais interessa à humanidade, a história de Jesus, porque ele pode mudar vidas. Glória a Deus. Agora, quem foi Jesus? Humanamente falando, filho de um casal simples de Belém. Nasceu numa estrebaria, no lugar de animais. Não que Jesus fosse pobre demais para ter uma hospedagem, tá? Não tinha lugar na estrebaria. Estrebaria, todo mundo indo para Belém para participar do recenseamento. José tinha que andar devagarzinho, porque Maria já estava próximo de dar luz, já estava com 9 meses. E aí quando ele chega lá, já está na hora de Maria dar luz, ela fica, ele arruma um estábulo lá, que é o único lugar que ele consegue vazio. Todos os lugares estavam ocupados. Quem está caminhando devagar chega por último. E aí não tinha mais lugar, que ele estava bem de saúde, chegou na frente. Então Jesus nasce numa estrebaria ali no meio dos animais. O lugarzinho, a manjedoura, que é o lugar de colocar o alimento dos cavalos, dos animais, foi o lugar que fizeram de berço para Jesus. Era o que tinha naquele momento ali. Viveu no anonimato até os 29 anos. Tá? Aliás, nasceu na estrebaria, ainda ficou no Egito, ainda me parece que por 2 anos. Aí o Senhor chamou ele do Egito, e ele fica ainda no anonimato até os 29 anos, salvo uma vez, com 12 anos mais ou menos, quando ele é visto no templo, né? Maria tinha ido a Jerusalém para adoração. Quando ela volta, Jesus percebeu que Jesus não estava entre os familiares, e ela vai ver, Jesus está lá, ela volta para Jerusalém e encontra ele no templo. Eu falei, isso não se fala da infância de Jesus. Durante
os 3 anos em que ele prega o Evangelho, sofre várias tentativas de assassinato. Eles estão sempre procurando uma brecha para matar Jesus, sempre procurando uma oportunidade para entregá-lo. Eles queriam matá-lo no momento que Jesus sumiu no meio deles. Então, é por quê? Porque não era a hora. Ele veio para morrer, mas para morrer no nosso lugar, na cruz do Calvário. Não era para morrer em qualquer lugar, não era para morrer na mão de qualquer um, não era para morrer qualquer hora. Ele tinha que morrer na Páscoa. Ele era o Cordeiro Pascual. Ele tinha que morrer no dia de Páscoa. Ele que seria o Cordeiro a ser imolado. Então tudo isso se cumpriu no tempo e na hora certa. Como eu disse, para tudo tem um tempo e um modo. A gente tem que saber isso. Para buscar de Deus, qual é o meu tempo, qual é o modo pelo qual eu devo fazer as coisas, para que a vontade do Senhor seja a prioridade da minha vida. Agora, então ele morre como um herege, crucificado fora da cidade, mas ele muda a história da humanidade. Abra aí João 7, 3, 37, 7, 37. João, Evangelho de João, capítulo 7. Versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quando você tem alguma coisa para dar, as pessoas vão até você. Amém? As pessoas vão te procurar. Elas vão ouvir daquilo que você tem, vão ouvir da tua história e elas vão te procurar. Nem sempre você vai receber algo especial por aquilo que você fez. Nem sempre você vai ser lembrado pelo que você fez. Nem sempre você vai ser honrado pelo que você fez com as pessoas que te procuraram. Pode ser que ela nunca mais lembre de você. Você foi, orou, ela recebeu uma bênção, foi curada, foi liberta, foi resgatada, alcançou um livramento, mas não quer dizer que ela amanhã ou depois ela vai voltar para te agradecer, não. Alguns vão, outros, muitos, nem vão lembrar de você. Mas a glória é do Senhor. Se ela ao menos atribuir glória a Deus por aquilo que você estava ali sendo usado por Deus para fazer, glória a Deus. Se ela não lembrar de você, passar na rua e não te cumprimentar, paciência. Eu já orei por pessoas que hoje passam na rua e não me cumprimentam. Pessoas que estavam numa situação grave, passando por lutas graves, passam na rua e não me cumprimentam. Amém. Se der glória para Deus, amém. Se lembrar que Deus teve misericórdia dela e um dia fez a libertação, operou a libertação, operou o livramento, operou a cura, amém. Porque a glória é do Senhor em tudo que nós fazemos. Nós estamos aqui nesse mundo servindo ao Senhor enquanto nos preparamos para morar no céu. A glória não é minha, não é sua, não. Jesus teve uma jornada linda aqui na terra, porque ele soube qual era o seu tempo e qual era o modo que Deus haveria de agir na vida dele. Caleb soube esperar. Esperou 40 anos. Sofreu tudo que aquele povo rebelde tinha que sofrer. Sofreu junto. E quando chegou lá, não murmurou não. Falou: eu estou pronto para receber a minha bênção. Só isso que ele fez. Chegou e falou: Josué, você sabe o que Moisés prometeu para mim? Porque eu e você fomos fiéis ao Senhor. Lá em... acho que Deuteronômio ainda que fala que neles, no Números, fala, Deus fala, porque neles houve um outro espírito. Havia em Caleb e em Josué um outro espírito. Que haja em nós um espírito diferente, como houve naqueles homens. O Espírito de Deus esteja sobre as nossas vidas.
O Espírito do Senhor Jesus Cristo, que foi humilde, que foi obediente até a morte de cruz, que soube esperar o tempo dele, viveu até os 29 anos, provavelmente trabalhando como carpinteiro, porque era assim que ele era conhecido, era o carpinteiro. Ele era filho do carpinteiro e era carpinteiro também. Era o irmão mais velho. Maria teve outros filhos com José, ele era o irmão mais velho que ajudava a prover a casa. Imagina, o Filho de Deus trabalhando numa marcenaria para ajudar a sua mãe a sustentar a família. A Bíblia não fala mal de José, é provável que ele tenha morrido. E aí Jesus, como filho mais velho, teve que ajudar a sua mãe a sustentar a sua casa. Quando ele começa o ministério aos 29 anos, provavelmente seus irmãos já eram maiores de idade e já podiam dar conta do recado. E aí ele vai lá e começa a fazer a obra de Deus. Nós precisamos fazer isso. Senhor, eu estou aqui, me ensina, me mostra o tempo, me mostra o modo como eu devo agir, e que eu possa ser um instrumento do Senhor, procurando sempre a tua glória na minha vida. Amém? Graças a Deus.